Eu acredito que o trabalho de, da propagação de mamadeiras de piroca e todas essas maluquices via grupos de WhatsApp foi muito bem feito. Foi malignamente bem feito. Foi diabolicamente muito bem feito. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos do que o mais lindo âncora de todos os podcasts do mundo, Cristiano Barba, lá do Benzina, que não é mais Benzina do Meião, lá do Gole, lá do Pausa e desse programa que você está ouvindo agora, nenhum mais, nenhum menos que Teologia de Boteco, o podcast que não é sobre teologia, não é sobre boteco, mas pasmem, hoje a gente fala um pouquinho sobre teologia, porque a gente vai falar sobre essa questão, esse apoio dos evangélicos, esse apoio dos cristãos, né, não apenas dos evangélicos, ao atual governo e como que a gente chegou aqui, né, como que um discurso como o de Cristo acabou culminando num discurso de ódio como do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, doravante chamado por mim Facínora, beleza? O que eu tinha pra falar mesmo? Muito bem, eu venho aqui no começo sempre pra falar da agenda da Teologia de Boteco, que é segunda-feira Teologia de Boteco, terça-feira tem Gole, quarta-feira tem Pausa, quinta-feira tem Gole, sexta-feira tem Dicas Culturais lá no YouTube, sábado-feira não tem nada, no domingo-feira tem João Bigon no Gole também falando sobre sobre a questão da causa negra, da questão da militância dos negros e das negras, questões antirracistas e por aí vai, beleza? Bom, isso é o que você tem durante a semana, tá? Benzina no Meião não aparece mais no feed do Teologia de Boteco, mas não se preocupe, não terminou. O Benzina no Meião deixou de ser Benzina no Meião, passou a ser apenas Benzina e tem um feed próprio. Você procura lá no seu agregador de podcasts que você vai achar, ou no Spotify, que não é agregador de podcast, mas tem alguns podcasts lá. Beleza? Podcasts antifascista. Você vai me perguntar, porra, Bárbara, como assim podcasts antifascista? Pois é, meu irmão e minha irmã, podcasts antifascistas é um site, ou é um grupo, é um monte de gente que se reúne lá em www ou apenas http, você sabe como é, podosferaantifascista.com.br. Se você não tá afim de emprestar os seus ouvidinhos lindos para ouvir podcasts que abrem espaço para discurso de ódio, que abrem espaço para grupos que não são efetivamente grupos dedicados ou comprometidos com o fim do fascismo, bom, então você pode entrar lá em podosferaantifascista.com.br e você vai ver uma lista gigantesca de podcasts ali, os quais você pode ouvir, beleza? Tem alguns podcasts que não são, né, que não são da galera ali que a gente conhece, que já estão começando a se cadastrar, porque lá mesmo no site tem lá cadastro. Se você tem um podcast, ou se você conhece alguém que tem um podcast que fala, porra, esse podcast tem compromisso com um discurso que é um discurso contrário ao discurso de ódio, fala pro cara entrar lá, ou pra menina, não sei, entrar lá em cadastro, que esse podcast vem pra gente, vem pra galera que tá cuidando desse site, e a gente vai fazer uma análise nesse podcast. Se tudo der certo, esse podcast vai aparecer lá e a gente vai aumentar essa comunidade, beleza? Toda semana aparece alguém desse podcast ou de outros cantos por aí que tenham efetivamente um compromisso com esse discurso contrário ao discurso de ódio. Nessa semana, as vozes lindas que aparecem aqui são do pessoal lá do Mundo Freak, anunciando um evento que vai acontecer lá em São Paulo em agosto, no dia 10 de agosto, que é o São Paulo Fantástica. Então, ouve aí a voz deles. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes.
Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do mundo freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás. Além, depois de você ouvir essas belíssimas vozes do pessoal lá do Mundo Freak, algumas pessoas falam assim, porra, Barba, como eu poderia ajudar o Teologia de Boteco a melhorar? Bom, existem várias formas de ajudar. Algumas pessoas falam assim pra mim, mas eu não tenho dinheiro, Barba, desculpa por eu não estar colaborando. Bom, você não precisa colaborar necessariamente com dinheiro. É óbvio que dinheiro é muito importante, sobretudo numa perspectiva capitalista, onde vivemos, é fundamental, porque afinal de contas, esse material todo aqui, esse aqui, na verdade, esse bordado e esse que eu tenho aqui não custou dinheiro, que na verdade eu ganhei de presente. Mas o microfone, o pedestal, o cabo, o fone, a camiseta, o boné, esse fone aqui, esse celular, tudo que você tá vendo aqui, tudo que faz parte para fazer, né, para botar no ar o podcast, custa grana. Então, se você tem grana, se você tem condição de colaborar com grana, você pode entrar lá em apoia.se/Teologia de Boteco, e daí você pode doar a quantidade de dinheiro que você achar interessante pra mim, né, porque não tem mais ninguém na equipe, né? Tem o Fernando Seabra, que acabou de mandar uma mensagem dizendo, e aí, mano, qual é a capa do podcast de amanhã? Já te falo, Fernando, segura a onda. Então essa é uma das formas, apoiar com grana, mas também tem outras formas muito interessantes de apoiar. Por exemplo, quando você comenta nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, diz outra rede social, Instagram, por exemplo, no Tinder, se você coloca lá, só quero sair com garotos que ouçam Teologia de Boteco. Porra, pega essa cantada. É interessante, hein? Você já vai ter assunto, imagina você coloca lá, me interesso por mulheres que escutem Teologia de Boteco. Daí quando você chega pra encontrar a menina, você já tem assunto pra ela. Você já fala, porra, ouviu aquele podcast? Lembra daquela vez? Já começa, porra, cara. Pensa nisso, cara. Pensa nisso, que estratégia. É estratégia você colocar lá no Tinder só pessoas que escutam Teologia de Boteco. Mas comentar nas redes sociais é muito, 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 muito interessante, porque além de você divulgar quando você está comentando, que é uma coisa super positiva, cara, eu vou falar um negócio. Como é que fala? É muito gratificante quando você vê alguém comentando sobre uma coisa que você fez. Bom, você sabe, qualquer coisa que você faça, seja onde for, quando você tem um feedback positivo, é massa. E às vezes até quando é um feedback negativo, né? Muitas pessoas falam assim, porra, Bárbara, detesto que você fica respirando com força. O problema é que eu falo muito rápido, daí eu perco um pouco meu fôlego. Mas, olha, ó. Então, quer dizer... Até quando é um feedback negativo, às vezes é interessante saber o que as pessoas estão ouvindo, o que as pessoas estão achando, o que as pessoas elas estão gostando ou não e tudo mais. Então eu acho bem interessante você comentar, não apenas no site, você pode comentar no site, você pode comentar no Twitter, você pode comentar no Facebook, você pode comentar, como eu falei, no Tinder e tudo mais, né? E você pode divulgar também, só que essa divulgação ela é interessante pelo seguinte, vamos supor que você coloca lá no teu grupo de família do WhatsApp, mais do que simplesmente colocar o link lá, né, que geralmente as pessoas jogam o link lá sem mais nem menos. Mas eu acho interessante quando você está falando de um tema, quando você está conversando lá, por exemplo, vamos supor que você entrou lá no grupo da tua família, o assunto, sei lá, aborto, por exemplo. Daí você pensa, caramba, eles poderiam, se eles tivessem ouvido aquele programa, aquele Teologia de Boteco sobre aborto a partir da perspectiva das cristãs, seria interessante. Às vezes a tua família tem um monte de cristão e nenhum deles é pró-aborto ou coisa semelhante, e daí você coloca lá. Ou se estão falando sobre drogas, né? Você pode colocar o último programa que eu gravei com o Igor para falar sobre a guerra às drogas, e daí você dá um contexto para as pessoas. Fala, escuta esse aqui porque tem esses dois caras conversando sobre esse tema. Aliás, tem um cristiano que está entrevistando o Igor, que é o especialista sobre esse tema, e por aí vai. Então, quer dizer, essa divulgação um pouco mais objetiva é muito positivo, porque eu já ouvi vários podcasts, eu sei de muitas pessoas que ouvem podcast,
porque foram indicados assim. Falaram, ó, ouve esse episódio aqui é interessante, esse episódio fala desse tema que você está falando, então acho bem válido se você divulgar dessa maneira, bem objetiva assim, tá bom? E outra coisa ensine as pessoas a ouvir podcast, sério. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que é podcast? Hoje mesmo eu tava vendo a live do Tainan lá, eu convidei ele para um podcast, ele falou, claro que eu aceito, eu não sei o que é, mas já aceito, porque você vê que o cara é corajoso, né? Mas ensine as pessoas, os seus amigos, os seus parentes, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio, o seu pastor, seu pai de santo, o chefe de escoteiro, o síndico do prédio. Ensine a todas essas pessoas como baixar o programa pro celular, como que assina o podcast, como que você baixa o podcast. Ensine as dinâmicas de que você não precisa ouvir todo o podcast. Sei lá, às vezes o cara fala, mas o podcast tem 1 hora, não posso ficar 1 hora. Bom, você não precisa ficar 1 hora, você pode ouvir 10 minutos e depois ouvir o resto, você pode ouvir meia hora e depois ouvir outra meia hora. Quando você faz esse tipo de coisa, é muito interessante porque a cultura do podcast começa a fazer parte da vida dessas pessoas. Então são as 3 maneiras, 4 maneiras, na verdade, que eu falei, né? Ajudando com grana, o que nem todo mundo pode fazer, nem todo mundo tem disponibilidade. Comentar nas redes sociais, isso é muito interessante porque você divulga o nome do produtor, você divulga o produto que ele está colocando que ele está disponibilizando. Divulgar nas redes sociais, nos comunicadores, sei lá, na tua família, nos grupos que você participa, mas divulgar daquela forma objetiva, né? Falando, ó, nesse programa eles falam disso, naquele programa eles falam daquilo, por aí vai. E por fim, ensinar as pessoas a usar os agregadores, ensinar as pessoas a ouvirem podcast para criar essa cultura de podcast. Muitas pessoas falam, 2019 vai ser o ano do podcast. Esse ano tá todo mundo fazendo podcast, todo mundo é podcast. Tem até aquele papo lá, né, do sommelier de podcast, algumas pessoas pediram para eu falar sobre ele no Gole. Se vocês quiserem que eu fale sobre sommelier de podcast... Eu vou falar, não é se vocês quiserem. Vocês podem não querer, mas eu vou falar, beleza? Eu vou falar. Inclusive, Tavos estava me ajudando. Tavos, lá do Mimimídias. Escuta o podcast do Mimimídias. Porra, é bom pra cacete. Mas o YouTube deles, mano, é delicioso. Mas... Estava conversando com ele hoje sobre isso e vamos falar sim, beleza? Então é isso, segunda-feira Teologia de Boteco, terça-feira Gole, quarta-feira pausa, quinta-feira Gole, sexta-feira Caderno do Fiado com indicações culturais, sábado-feira não tem nada, por enquanto não tem nada, pode ser que mais pra frente tenha. E no domingo, João Bigon falando sobre a luta antirracista no Brasil e no mundo no Gole especial de domingo, beleza? Acho que é isso, um fraterno beijo no coração de todos e fiquem com a voz do Duca Tambasco falando sobre o que aconteceu com a igreja. Você aqui no meu boteco, cara, que honra, caceta, que honra! Você aqui no meu bar, bebendo uma cerveja barata comigo, sentado numa cadeira goiana encebada. James, passa um pano nessa mesa, pelo amor de Deus, olha o cotovelo do camarada aqui, irmão. Mano, que honra ter você aqui, cara. Sério, na moralzinha. Não sei se, né, a audiência do programa pode não te conhecer, mas, porra, cara, você fez parte de bons momentos da minha vida e não tivemos uma relação tão íntima assim, né? Diferentemente do que algumas pessoas podem imaginar, a nossa relação não foi tão íntima, mas, porra, você fez parte de muitos momentos da minha vida, cara. Saiba disso, sério. Mano, você tá dizendo que honra, mas tá falando isso porque tá no começo do episódio. Até o final você vai falar que merda que eu fiz. Por que eu chamei esse cara? E chamar esse cara. Por que eu chamei esse cara? Chato. Porcaria que eu fiz isso da minha vida. Sacanagem, mano. Bom, antes da gente começar a falar, né, desse tema tão agressivo pra alguns e tão desprezível pra outros, eu vou pedir pra você se apresentar pras pessoas que não te conhecem pra saber quem é você. Bom, eu sou Duca Tambasco, na verdade meu nome é Eduardo, mas todos que conhecem a minha banda, que é a banda Oficina G3,
me conhecem por Duca, né? Meu sobrenome Tambasco. Eu estou nessa banda desde 1994. Rapaz, faz uns dias já aí, cara. Putz, grila, faz muito tempo. E a gente já fez muita coisa e a gente já tocou em muitos lugares no Brasil, assim, tudo que é canto que você possa imaginar. E também fora do Brasil. E fora isso, eu sou um cristão, protestante, evangélico. Que mais que eu posso dizer? Sou professor de música, praticante de jiu-jitsu. Orelha cascuda. Até que a minha tranquila. Eu consegui permanecer... Preservar a integridade da orelha. Exatamente. Até mesmo porque nos shows a gente usa um equipamento chamado earphone. Pode crer. E se eu ficasse com aquela orelha de repolho, eu acho que ia Nunca pensei nisso, atrapalhar muito minha vida. Nunca pensei como é que um cascudo usa um negócio daquele, cara. Tem que usar simplesmente usa. Tem que usar aqueles fones tipo do guitarrista do Linkin Park, né? Tá ligado? Tipo isso aí, pois é. Cara, que honra. Falei que você fez parte de momentos da minha vida, assim, porque, porra, eu toquei muito músicas de vocês, cara, na minha adolescência, na minha juventude. Eu morei no Japão 4 anos, né? E daí lá no Japão, a gente tinha algumas dissidências dentro da igreja, né? Que tinha o partido Diante do Tronista, tinha o partido Resgatista e tinha o partido Oficina Getreísta, né? Que eram as divisões ali, né? E daí eu sempre tava mais pro lado do resgate G3 do que Diante do Tronista. Mas assim... pelo amor. Enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito aí. Não vamos falar da galera de Minas Gerais, porque... Mas, porra, cara, toquei muito, não, né, não com precisão, né, toquei, afinal de contas, né, eu toco guitarra, né, não toco contrabaixo, e replicar o Juninho não é pouca coisa, né, cara. É para poucos. Cara, é para poucos e seletos, mas enfim. Mas, cara, viemos aqui hoje para falar, né, nesse contexto, nesse cenário atual, 2 cristãos falando sobre o que aconteceu com a igreja, brother. Já que você, né... Bom, você é cristão, você começou na G3 em 94, você falou, né? Mas você já é crente antes disso, né? Você já é crente de... Cara, eu sou tipo aquele crente com uma história de vida... Porque todo crente tem uma história de vida muito louca, né? Tem que ter uma história triste pra contar, né? Senão não vale a salvação. Tem que ter uma história triste pra contar, senão não vale a salvação. Mas a minha é muito sem graça, assim. Eu sou crente que meu pai é pastor, daí eu vim de um lar cristão, me mantive na igreja e nunca saí dela, sabe? Então, assim, quando eu vou falar, você tem um testemunho de vida, eu falo, meu testemunho de vida é bem sem graça, nem deixa pra lá. Tem todo um status, né, de contar como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus, você vivia na droga, vivia na prostituição. Cara, eu nunca usei droga, nunca usei porcaria nenhuma. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de, nossa, mas daí Jesus me libertou e hoje eu sou uma nova criatura. Eu sempre fui essa criatura. Talvez tenha até um lado aí ruim, né? Talvez seja essa criatura meio morna, que a Bíblia fala que vai ser vomitado, então vai que eu sou essa cara aí. Pega essa referência aí do Apocalipse, já pra começar a esquentar os tamborins aí. Mas hoje viemos... Eu também, cara, eu tô com 40 anos, eu fui pra igreja com 16... Minha família não é evangélica e tal. Minha família é parte católica, parte da Umbanda. E dos 16 pra cá, tô nessa aí de ser crente. Me revoltei bastante, briguei bastante. Aquele papo que a gente já conhece, né? Mas faz bastante tempo que eu tô nesse rolê aí de igreja. Sobretudo igreja evangélica. Frequentei a igreja católica também, mas muito mais igreja evangélica. E daí a gente chega num 2019, onde o atual presidente da República, saber Jair Messias Bolsonaro, doravante chamado Facínora, se elegeu com ampla e expressivaça maioria de votos dos cristãos, né? Coloque aí católicos e evangélicos. E assim,
na minha modestíssima opinião, faço uma leitura da mais simples possível, da mais epitelial possível. É impossível, e como eu sempre digo, você não precisa acreditar em Deus, você não precisa acreditar em Jesus, você pode acreditar que Jesus é uma fábula, você pode acreditar que tudo que está escrito na Bíblia é uma fábula, foi inventado apenas para doutrinar pessoas indoutas a partir de uma lógica, sei lá, platônica, né? Como diz o Nietzsche lá, um platonismo para os indoutos. Mas ainda assim, é impossível que qualquer pessoa que tenha um mínimo de leitura, um mínimo de interpretação de texto, consiga associar o discurso desse senhor com o discurso descrito pelo próprio Cristo nos 4 evangelhos. E daí, assim, como que a gente chegou aqui, cara? O que aconteceu com a igreja? Cara, eu vou primeiro fazer uma busca da igreja desde a minha, como posso dizer assim, da igreja local, né, no meu caso, a minha igreja aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Brasilândia, uma igreja batista, até os dias de hoje. Eu vou fazer tentar fazer uma breve recapitulação para a gente entender alguns contextos, né? Bom, eu, quando moleque, nessa igreja, que meu pai ainda nessa época não era pastor, ele era só um presidente de jovens, uma igreja batista, as chamadas igrejas históricas, né? Só um detalhe assim, né? Para as pessoas que estão ouvindo, que não são evangélicos, o presidente de jovens equivaleria a um pastor de jovens, a um líder de jovens, né? Isso, é o estagiário, né? Isso, um sub, né? Meu pai era um estagiário júnior. É tipo isso, né? E a gente, nesse contexto, nessa época, eu me lembro, assim, quando a gente era moleque, frequentador de igreja e tudo mais, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo, que quando eu ia para a escola e quando eu entrava em algum assunto de religião, eu evitava dizer que eu era evangélico. Ou seja, eu nasci em 1976, eu tenho 42 anos. Nessa época que talvez eu me dê conta por gente, né? Possivelmente eu deveria ter por volta dos 12, 13 anos de idade, 14, vamos chamar 14. Então deve ser por volta de 1988, 1989. Eu tinha vergonha de falar que eu era um cristão, eu não falava que eu era evangélico. Quando entravam mais incisivos, eu evitava o assunto. Ok, ou seja, a igreja ela sempre teve um papel meio acanhado e nessa época a percepção comum das pessoas é que o evangélico ele era quase que um ser alienado, né? Sim. Era um sinônimo de alienado, né? Sim, exatamente. Porém, com o passar dos anos, isso já na década de 90, lá para meados da década de 90, aconteceu uma coisa no meio do mundo evangélico chamado o advento da música gospel, né? E quem foi um grande responsável por isso aí foi a Igreja Renascer em Cristo. Sim. Do Estevão Hernandes e da Sônia Hernandes. E esses caras, eles conseguiram, vamos dar um mérito deles nesse sentido, é que eles conseguiram fazer com a juventude especialmente no meu caso, eu naquela época, de você ter orgulho de dizer, sabe? Você não ter mais vergonha. Eu lembro de eu ter transitado da vergonha pro orgulho, assim, quando alguém me perguntava se era alguma coisa, ou a gente entrava em algum assunto sobre religião, eu falava com muito orgulho que eu era evangélico, cristão, porque a igreja se modernizou, ela não era mais aquela coisa arcaica, onde, para você ter uma ideia, quando eu era criança, não podia ter sequer bateria na igreja. Pode crer. Então, não podendo ter bateria na igreja, como assim? As pessoas ouvindo Paralamas do Sucesso, sabe, essas músicas legais pra caramba, e os evangélicos ouvindo hinos do cantor cristão ou os assembleianos da harpa cristã. Então a gente era muito alienado do mundo, né? Do que acontecia fora das 4 paredes da igreja. E esse advento da música gospel, ele mudou um pouco isso, porque a gente passou a se considerar moderno, né? Porque a gente tocava rock e a música cristã ela começou a ter... E foi justamente nessa época que a banda Oficina G3 surgiu, ou seja, no começo dos anos 90.
E era legal, porque a gente podia falar, a gente era antidroga, falava contra as drogas, e a gente falava sobre o amor, e tudo no ritmo de rock, a gente era subversivo, inclusive no meio cristão, daí a gente vivia no limiar, né? Ou seja, em 94, pulando um pouquinho, em 94 eu entrei no G3, eu tinha 18 anos, então a gente ficava nessa tênue linha entre os cristãos, onde, ok, a gente tinha esse orgulho, tudo, e entre quem não é cristão. Daí os caras continuavam, de certa forma, achando que crente é tudo maluco, alienado, e eles não deixam de ter sua razão em alguns aspectos. E entre os cristãos, que os caras só faltavam fazer o sinal da cruz pra gente. Que história é essa de rock, não sei o quê, né? Não era nem bom pra um, nem bom pro outro, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o lado legal de tudo isso foi que a gente passou pontualmente, eu não tinha mais essa vergonha da fé que eu professava. Talvez eu nem professasse, né, nessa época. Talvez eu só ia para a igreja por conta dos meus pais. Daí só vinha professar mesmo como algo, como uma experiência minha pessoal posteriormente. Eu passei a não... Eu e muitos evangélicos passaram a ter mais orgulho. Ok. Os anos passaram e os evangélicos passaram a... uma teologia surgiu. Na verdade, talvez ela já existisse antes, mas pelo menos ela foi importada dos Estados Unidos para cá, e de uma maneira muito nociva, isso já no final dos anos 90, que é a teologia da prosperidade. Isso trouxe uma... Isso descaracterizou completamente o que nós entendíamos por um relacionamento com Deus e da profissão da nossa fé e de comunhão entre os irmãos das nossas comunidades. E com isso, inclusive nas igrejas na igreja que eu estava na época, né, que era Renascer em Cristo, aconteceu muito forte. As pessoas só pensaram de lá, e não é uma coisa que aconteceu e parou de acontecer, né? Aconteceu mais ou menos nesse período da história da igreja brasileira e vem se alastrando e piorando até hoje. Um tsunami, né? Exatamente. Um ato isolado. Onde as pessoas, elas literalmente mudaram a maneira de se relacionar com a fé delas e com Deus. Elas literalmente viram, foram instruídas, ensinaram a elas e todos a se relacionar com Deus como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um gênio da lâmpada, como se fosse alguma coisa que a gente barganhasse. Eu já vi coisas absurdas, assim, né? Afinal de contas, como eu falei, já viajei por tudo que é canto que você possa imaginar tocando, já ouvi tudo que é barbaridade que você possa imaginar, como pessoas pregando, assim, tipo, antes da gente tocar, a gente tá numa igreja, o cara começa a falar alguma coisa do gênero como, assim, quase como que dizendo nas entrelinhas que Deus é um funcionário seu e você tem que exigir dele, sabe? Porque daí como que eles fazem? Eles usam na Bíblia, porque a tua palavra diz isso, então você vai ter que fazer aquilo. Eu ficava ouvindo aquilo e falava, meu Deus do céu, esses caras estão tudo loucos. Daí assim, quando a gente acha, né, que a gente bateu no fundo do poço, daí você vê que, chegando já nos dias de hoje, né, naquilo que você apontou agora, quando a gente acha que a gente já bateu no fundo do poço, a gente tem mais um advento de uma loucura entre o povo cristão, que é o episódio das eleições de 2018, onde justamente um cara que ele nunca omitiu em momento algum o apreço que ele tem e o apreço, o fascínio e a idolatria que ele tem por torturadores e por tortura e por ideias violentas e de repente a igreja flertando com isso, colocando para debaixo do tapete toda a mensagem de Jesus e tudo aquilo que Jesus representa e disse, né, que vai totalmente na contramão do que, como você disse, esse
fala, e a gente vê inúmeras e inúmeras igrejas que eu nunca imaginei, que eu conheço, de gente que eu conheço, pessoas, pastores, que eu conhecia, que eu tinha um carinho, e tenho ainda, na verdade, muito grande, apoiando e legitimando a necessidade desse infeliz ascender ao poder. E, tipo assim, é claro que foi uma decepção, para mim, pessoalmente, foi uma decepção muito grande, né? De ver algumas histórias, eu fiquei, assim, atônito durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tem é um exercício que eu venho buscando fazer, que eu acho que isso não diz respeito nem só aos nossos irmãos evangélicos, mas a todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente conhece. É um exercício que eu venho fazendo, que é lembrar que essas pessoas, não é porque elas votaram nesse ser inominável que elas são iguais a eles, né? Que o cara é um fascista, que o nosso tiozão do churrasco lá é um fascista. Mas, de fato, ainda é uma coisa que está sendo difícil de digerir. Isso que vem acontecendo agora, voltando para a igreja, né? Isso que vem acontecendo com a igreja. E isso é uma parte, né? Porque, de certa forma, a igreja já está tendo já está acabando a sua lua de mel, né? Sim, né? O Malafaia já estava tretando com o Olavo de Carvalho no Twitter esses dias, né? Pois é, então você vê que a lua de mel já está acabando, e por pura vaidade, né? Porque, de fato, a articulação, eu até tuitei isso ontem, que eu vi o Malafaia fazendo vários tweets, assim, falando do Olavo, e num dia anterior sobre o filho do Bolsonaro, não lembro qual, acho que foi o Carlos, e falando um monte de coisa, e eu olhando aquilo tudo, e ao mesmo tempo que eu dava risada, eu me entristecia absurdamente, porque eu via assim, tipo, a que ponto chegamos, sabe? A que ponto chegamos? Tipo assim, e você vê que no caso do Olavo de Carvalho especialmente, você vê que até a motivação dele do Silas Malafaia tá tão indignado, você vê que é uma motivação de pura vaidade, né? Completamente. Porque, de fato, a articulação toda que ele fez, e todos aqueles dados numéricos que ele falou de porcentagem dos evangélicos que fizeram com que o Bolsonaro pudesse eleger, versus a atuação do Olavo de Carvalho, daí você vê que é uma briga de vaidade mesmo, né? Um líder evangélico brigando pela vaidade de sentar à destra do presidente eleito. E assim, né, é complicado, você falou, né, que você pontuou bem ali a eleição de 2018, mas eu tenho a impressão que na eleição anterior a gente já teve as garrinhas de fora, assim, né, Sim. Com a presença lá daquele pastor Everaldo, né, não sei se você tá lembrado. Sim, é verdade. Dele, que era o cara que queria privatizar tudo em nome de Jesus. E assim, uma postura... É complicado, né? Eu tenho uma postura política, social e econômica alinhada com os anarquistas, qual a gente pode até entrar num debate aqui, falar se é certo, se é errado privatizar ou não privatizar e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho válido o debate. Eu acho válido você debater com pessoas de direita, acho válido você debater com conservadores, desde que esses conservadores, essas pessoas de direita, não sejam alinhadas com fascistas, não sejam alinhadas com pessoas que têm prazer na morte e tudo mais. Algumas pessoas podem até falar, mas você aplaude, sei lá, um cara que matou um monte de gente lá. Bom, eu posso até estar aplaudindo, sei lá, o Che Guevara, que matou um monte de gente na Revolução lá, mas vamos pensar nos contextos, vamos pensar, por exemplo, ninguém vai dizer que o Bonhoeffer estava errado em tentar matar o Hitler, por exemplo, ou poucas pessoas vão, já não sei, poucas pessoas hoje, se as pessoas não teriam coragem de defender o Hitler e falar, o Hitler não foi tão mal assim, né, porque afinal de contas, o próprio Facínora estava no Chile defendendo o Pinochet, e quem defende Pinochet defende Hitler, essa que é a verdade. Esses dias falando do Stroessner, né? Lá no Paraguai, né?
no Paraguai, cara, é uma atrás da outra, né, velho? E daí assim, né, lá nas eleições, né, de 2014, você já tem essas garrinhas sendo postas pra fora, e antes disso, lá na primeira eleição que a Dilma venceu, né, em cima do Serra, tem todo um lance, né, na questão do aborto, que também é utilizado sempre a moralidade cristã, e eu novamente não quero entrar no mérito se o aborto é certo ou errado, porque eu acho válido o debate também, tá ligado? Sim. No entanto, eu acho que quando você coloca todas essas perspectivas moralistas, e moralistas mesmo, né? O moralismo, né, nessa perspectiva quase que idolatrando a moral, né? Tirando Deus do lugar de adoração e colocando a moral cristã nesse lugar. E tentando impor para as outras pessoas uma moral nossa, uma moral particular dos cristãos, isso me parece de uma agressividade, mas de uma agressividade que seria impraticável em qualquer perspectiva cristã consciente. Qualquer pessoa que tenha uma leitura, novamente, por mais epitelial, por mais isolada da fé cristã, por qualquer pessoa que tenha a leitura da Bíblia, vai ser impossível que ele consiga associar uma imposição de moral cristã com o discurso de Cristo, com o discurso dos discípulos que andavam com Cristo. E essa espécie de duplo pensar que se estabelece na fé cristã e na política de modo geral, esse duplo pensar é uma coisa, né? Tem aquele bonezinho famoso, Make George Orwell Fiction Again, porque é isso, né? É impossível você olhar para isso e falar, meu amigo, como que você consegue conceber a lógica de associar esse texto desse senhor chamado Jesus com esse texto desse senhor chamado Jair Messias Bolsonaro? E assim, isso me ofende, cara, enquanto cristão, tá ligado? Isso me ofende demais. Algumas pessoas falam, mas você não fica brabo quando, sei lá, as feministas quebram parece lá, um pessoal LGBT vestido de Jesus, aquilo não me ofende mesmo, não me ofende nem um pouco. Mas quando eu vejo pessoas ditas cristãs se escarnecendo do nome de Cristo, se escarnecendo da palavra de Deus, isso me ofende, mas me ofende muito, cara, muito mesmo. E esse processo de degradação da consciência cristã que a gente está vendo, que não tem outra palavra pra gente estabelecer esse diálogo senão degradação da consciência, é de uma ordem assim inadmissível pra mim. Eu não consigo nem, sabe, é o tipo de coisa que você não consegue nem explicar por que tá errado de tão errado que tá ligado? Sim. Cara, eu acho que nesse aspecto eu tentei fazer assim, porque eu fui surpreendido durante todo o período eleitoral. Eu fui surpreendido por alguns diálogos com alguns amigos que são caras, cara, com uma visão cristã muito alinhados com as coisas que eu penso e tudo mais, em diversos aspectos, sabe? Pessoas que não são preconceituosas, pessoas que não são homofóbicas, pessoas que não são, assim, machista todos somos, né? A gente tá lutando arduamente aí. Sim. Pra se desconstruir. Tomando cascudo das feministas. A propósito, até um episódio seu falando sobre masculinidade, muito bom, e me ajudou bastante foi você e com... A Dimitra, o Dan. Oi? O Dan Carreiro. Isso, com o Dan, exatamente, muito bom. E, enfim, ou seja, pessoas que estão alinhadas com o nosso pensamento e tudo mais, e cristãs, porém, de alguma maneira, elas foram fisgadas por essa avalanche de fake news que se propagou via WhatsApp, grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais. Ou seja, pessoas que eu de fato, de verdade, quando eu fui surpreendido assim no meio de um diálogo, imagina, eu tô na intimidade da minha vida com algum amigo, eu pego, me sinto à vontade para falar, a criticar algum absurdo dito pelo Bolsonaro, e do nada esses amigos, assim, alguns episódios que aconteceram, do nada os caras assim, não, peraí, veja bem, mas você tem que ver também que, cara, quando rolou Veja Bem, assusta. Nossa, é assustador, é um negócio
que a princípio foi um choque muito grande. E ali nesse episódio específico, e não só nesse, mas em outros também, que eu procurei nesse aspecto, entre os meus amigos, até um dado momento, tá? Eu posso dizer que isso foi até um dado momento. Chegou num ponto que eu estava evitando o assunto porque estava me fazendo mal. Uhum. Na roda com os amigos próximos, né? Mas no momento ali eu tentei fazer quase que um estudo, sabe? Tentar entender o que fazia com que essas pessoas que tinham pensamentos muito semelhantes aos nossos, ao meu especificamente, assim, sobre o amor, sobre não ter preconceito, sobre abraçar as pessoas independente de suas opções sexuais e sua cor e seu credo, e independente de tudo isso, não deixar que a nossa fé, a fé cristã, seja um impeditivo para aproximação e amizade ou amor com pessoas diferentes. Uhum. Até mesmo porque, como você falou, é incoerente com a mensagem de Jesus, né? Mas, infelizmente, existe essa incoerência no nosso meio. Mas eu tentei ali, nessas situações específicas, entender, sabe? Tentei entender o que estava acontecendo e foi bem difícil, confesso, porque eu acho que por mais que eu tenha tentado fazer uma cara de que estava tudo bem, eu devia estar com o olho extremamente arregalado. Pode crer. Mas o que eu entendi, e eu não sei se isso é pontual, se isso reflete o macro, né, de toda essa situação que a gente tem vivido. Eu acredito que o trabalho da propagação de mamadeiras de piroca e todas essas maluquices via grupos de WhatsApp foi muito bem feito. Foi malignamente bem feito. Foi diabolicamente muito bem feito. A ponto de cooptar pessoas cristãs, pessoas às vezes até progressistas, sabe? A pensarem tipo assim, porque você sabe disso, nós no meio evangélico existe uma máxima muito comum, né? Não, Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, assim, essa máxima, como que eu posso dizer assim, é como se eles pegassem esse chavão, destrinchassem e criassem uma pauta toda, sabe, gerada para se propagar no meio evangélico. E isso foi muito, muito, muito bem feito. Através de quem? Das lideranças. Porque você sabe disso também. No meio evangélico, muitas pessoas, elas têm nas suas lideranças uma verdade quase que absoluta. Sim. E tipo assim, e eles não conseguem ouvir o seu líder falar alguma coisa e tipo, não, peraí, tá estranho isso que esse cara falou. Não, a partir do que se o cara falou, até mesmo porque especialmente, não digo especialmente, mas em muitas igrejas tem aquela coisa que se fala muito assim, tipo assim, é um ungido do Senhor. Sim. Ele é a voz de Deus e ele é um cara que ele busca o Senhor e Deus usa essa pessoa para falar conosco. Logo, imagine isso. O cara tá lá falando várias coisas legais para sua comunidade, várias coisas extremamente pertinentes, ou seja, existe uma cultura de uma mensagem válida, de uma mensagem genuína e verdadeira sendo feita. E do nada o cara fala ele fala algo que denote um apoio à candidatura do inominável, do Bolsonaro, do Bolsonaldo. Eu acho que o cara, ele compra o pacote todo, entende? Sim, com certeza. Eu acho que é isso que aconteceu. A minha principal, não digo dúvida, mas
o meu principal entristecimento não é com as pessoas, com os evangélicos, o irmãozinho da igreja. São com as lideranças. Porque essas pessoas deveriam ter um mínimo de reflexão para ver coisas que são coisas assim muito simples de serem vistas, da incompatibilidade dos discursos do cara com a mensagem de Jesus. E outra coisa que eu acho que também acho que vale ressaltar, que foi muito bem feita por essa direita, por essa estratégia dessa ultradireita, extrema direita, que é o fato de se usarem aquelas táticas dos grandes ditadores espalhados pelo mundo, né? Esses dias eu estava até assistindo um programa não lembro se era na National Geographic, enfim, mas falando sobre ditadores, é uma série de programas. E eles falam assim, eles mapeiam quais são as estratégias que os ditadores espalhados pelo mundo, pela história, desde os ditadores africanos, a Stalin, o Mussolini, Hitler, meu Deus, o Raul Castro, não. Fidel Castro, tudo mais. E eles vão mapeando assim diversos ditadores pelo mundo, o Stroessner no Paraguai, o Pinochet na Argentina, e eles foram mapeando estratégias de controle que eles usam. E dentre elas, as estratégias, uma é sempre ter um inimigo comum. Pode crer. Sempre se ter um inimigo comum. E isso os caras aprenderam a lição. O que eles fizeram? Primeiro, eles criaram um inimigo. O inimigo é o PT. O PT é a personificação do mal. É o demônio, é o ladrão, é o que rouba, é o partido que destrói o país e a gente tem que destruir esse inimigo. Beleza, destruiu o inimigo número 1. Daí, e agora? A gente precisa de um novo inimigo. E já destruiu o PT. Daí eles migraram, foram para a imprensa. A imprensa mente, a imprensa é fake news, a imprensa... E agora a gente tem um canal direto de comunicação com vocês. E a igreja evangélica foi comprando essas ladainhas todas. Sim. E eu acho que nessa brincadeira, as lideranças, possivelmente... É aí que entra o final da história, que é uma tragicomédia, ao meu ver, né? E a igreja, e as lideranças querendo buscar pelos seus interesses, compraram a ideia de que o PT é um demônio e precisamos lutar contra esse demônio que é o PT. Ok, vencemos o demônio que é o PT e colocamos o Bolsonaro, que era o desejo de Deus para essa nação, no poder. Ungido. Beleza, só que agora, ungido do Messias. Deus. Pega essa referência. Tá vendo? É profético. Daí eu sei que, ok, uma vez que esse cara tá no poder, pronto, temos nossos problemas resolvidos. Agora sim, a gente vai poder colocar as pautas de costume da igreja para que esse Brasil entre no eixo. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E criacionismo é uma balela, ou melhor, o evolucionismo é uma balela porque o criacionismo é a verdade absoluta. E aí por diante vamos colocar toda a nossa ideologia cristã, porque não pode falar ideologia também. Ideologia é coisa de esquerda. Pois é. Quem tem ideologia é a esquerda, o resto não. E só que aí que vem a cereja do bolo, o abandono do governo Bolsonaro, ou seja, jogou a igreja evangélica de escanteio. Sim. Vem jogando de escanteio, ou seja, foram usados. E eu acho que isso veio, como eu falei, é a cereja no bolo e a tragicomédia, que é cômico, eu confesso. Quando eu vejo essas coisas, eu dou risada. Porém, eu acho que a ficha ainda não caiu, entende? Mas vai cair. Vai cair. Sem falar na possibilidade que eu... Opa, deu alguma coisa aqui no meu coração. Sem falar na possibilidade da igreja evangélica se tornar o próximo inimigo, tá ligado?
Não sei se te ocorre isso, mas agora você vê o Silas Malafaia batendo de frente com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dita o que a ala olavista lá do Facínora fala, né? Os filhos dele lá batem continência pro Olavo. Se o Olavo de Carvalho de repente entrar numa noia de que o problema são os evangélicos, e não é a primeira vez, o Olavo de Carvalho já por vezes e vezes, tanto que teve uma treta clássica aí do Iago Martins respondendo uma abobrinha do Olavo de Carvalho. Eu não compactuo com a teologia do Iago, mas assim, foi nesse. O vídeo dele respondendo o Olavo, tipo assim, foi um vídeo de lógica, não foi um vídeo de teologia, tá ligado? Porque o Olavo de Carvalho lhe falta até lógica para construir seus argumentos. Então, quer dizer, ele há muito tempo já vem falando contra a igreja evangélica. Não duvido que o próximo inimigo seja a igreja evangélica. E é engraçado, porque a igreja evangélica ela segue essa mesma linha, cara, porque outrora a gente já teve também vários inimigos dos evangélicos, né, que foram, sei lá, dos cristãos de modo geral, os judeus lá no passado, depois nos Estados Unidos você tem os negros, tem os comunistas, tem o rock and roll, tem os homossexuais, tem hoje os muçulmanos. Quem que vai ser o próximo inimigo da igreja? A pergunta mais assustadora que fica e essa busca incessante por colocar um rótulo de inimigo nas pessoas, isso novamente não compactua com o discurso de Cristo, né? Que o discurso de Cristo é um discurso agregador, a gente tá quase virando um programa evangélico aqui, tá ligado? Mas é um discurso agregador do tipo, mano, senta aqui. Mas é um discurso, né? Esse discurso de criar, de buscar, de ir atrás do inimigo, de defender algo, sabe? Esse discurso protecionista, falando, não, temos que defender nosso Deus, defender a fé. Caralho, defender Deus, cara. Se Deus precisa de mim pra defender ele não é Deus, cara. Na moral, assim, né? Pois é. Que Deus meia boca é esse? Nossa, cara, sabe? Tipo assim, nem minha filha adolescente precisa de mim mais pra defender ela, cara, tá ligado? E você acha que Deus vai precisar? Então, quer dizer, assim, num paralelo bem maluco, assim, né? Quando Nietzsche fala que Deus está morto e os crentes ficam todos, né, de cabelo em pé, na verdade ele tá sendo muito irônico, porque ele tá dizendo, bom, se tá morto é porque nunca foi Deus, essa aqui é a real. Porque se foi Deus, ele não morreu, porque Deus, né, é da natureza de Deus não morrer. Então, se vocês estão assustados com a possibilidade de Deus estar morto, pense bem, será que vocês creram num Deus ao longo dessa vida de vocês? E a mesma coisa quando você vê hoje e fala assim, precisamos defender a fé cristã, a fé evangélica, precisamos defender a fé evangélica dos homossexuais que querem islamizar o Brasil, sabe? Aquelas coisas que vai juntando um argumento atrás do outro que não faz sentido nenhum. E daí você fala, mano, Deus não precisa de você, cara. Deus, pra você ter uma ideia, Duca, Deus não é nem cristão, cara. Essa que é real, já diria o Desmond Tutu. Deus não é cristão. E assim, as pessoas precisam, se acham num lugar tal de capacidade de defender Deus, de defender a moral de Deus, defender a honra de Deus, sabe? Como se Deus fosse uma donzela da Idade Média que precisasse ter a sua honra defendida por um cavaleiro de armadura reluzente. Não precisa mesmo. Isso que você falou, Deus não é cristão, é tão interessante que esses dias eu faço um curso teológico chamado Vida e Missão, e na minha sala tem um africano, e é muito legal, porque ele enriquece demais o nosso diálogo lá, e o nosso debate e tudo mais. E um dia a gente estava falando sobre a rota que a evangelização, ou seja, a colonização evangélica fez para chegar na América Latina, ou seja, via Europa, passando por Estados Unidos e chegando na América Latina com uma visão eurocêntrica, mais a moda americana. Sim, né? É um American Way of Life travestido de evangelho, como diz o Dr. René Padilha, né? Isso, exato. Daí ele estava dizendo, e a gente estava debatendo sobre esse assunto e tudo mais, que hoje em dia uma coisa que vem acontecendo é que, hoje em dia não, já acontece desde a década de 70, Sim. Um pensamento teológico onde a gente constrói um raciocínio teológico a partir das demandas da América Latina, que não são as mesmas da Europa, muito menos dos Estados Unidos. E a gente estava debatendo sobre isso,
E esse amigo nosso, ele disse que numa aldeia da África, ele é de Angola, e numa aldeia próximo de Angola, eu não lembro exatamente onde que é que ele falou, que chegaram missionários evangélicos para cristianizar aquela tribo, né? E quando os caras começaram a falar do Gênesis, eles começaram a falar do Gênesis e ensinar o Gênesis para aquela tribo. Daí tudo que os caras falavam, o chefe da tribo, ele falava assim, sim, não, a gente já sabe disso. Sim, tem um Deus, o céu, a criação. Daí os caras ficavam, não, mas calma lá, porque tá na Bíblia, tá escrito assim, sim, a gente já tem isso. Ou seja, é uma visão muito, muito assim, de que nós detemos o conhecimento. A verdade? A verdade e o conhecimento, só que se você tiver um pouco de senso crítico, você vai ver que esse conhecimento, esse relacionamento com o divino já está lá antes da gente, entende? Antes da gente chegar com a nossa ótica cristã e o nosso jeito, como você pensar que Deus é cristão. Pois é. Não, isso aí é bizarro, né, cara? Outra coisa que você falou lá que também achei interessante ressaltar é esse lance dessa hierarquia doentia que tem dentro das igrejas, né? Ao passo de você não poder sequer questionar a palavra do pastor ou do líder, ou seja lá o que for. Eu já estive numa igreja outrora, assim, né? Isso aí já ficou nas águas do batismo. Já estive numa igreja que era assim, né? Você tinha lá o apóstolo e tal, sabe? Essas hierarquias bizarras, assim, apóstolo, bispo, não sei o quê. E a palavra do apóstolo era indubitável, assim, sabe? Jamais você iria contra. Se ele falasse, é aquilo e acabou. E assim, sim, parece, sabe, talvez uma das críticas da reforma contra a Igreja Católica é justamente a infabilidade do Papa, né? E daí hoje nós, protestantes, estamos resgatando justamente aquilo que nos fez nos separar da Igreja Católica de uma maneira bizarra. E assim, algumas pessoas vão falar, não, mas você está incitando a rebeldia entre o povo de Deus. É isso mesmo. Se você está ouvindo e você achou que será que eu entendi direito? O que eu estou dizendo é isso mesmo, seja rebelde. Algumas pessoas vão falar, mas a rebeldia é o pecado de Satanás. Bom, é o pecado de Lutero também, irmão. Então, sabe, não sei, sim, entre Satanás e Lutero, é o pecado do Bonhoeffer também, é o pecado do Martin Luther King. Então, meu irmão, eu fico do lado... E vale ressaltar que não é uma rebeldia gratuita, né? Não é uma rebeldia sem propósito. Ou autocentrada, eu acho que é o problema, tá ligado? A gente tá estimulando e instigando em quem nos ouve até um pensamento crítico, sabe? Tem coisas que, sério mesmo, eu às vezes eu tenho alguns embates com pessoas, e quando a gente começa a falar sobre sobre homofobia, por exemplo, e o cara, ele começa a falar, vir com versículos da Bíblia. Não, porque a Bíblia diz, daí eu pego e falo, tá, mas a Bíblia também diz isso, diz aquilo outro. Bicho, se a gente entrar nesse embate do que a Bíblia diz, eu quero que a minha visão de mundo, ela seja um filtro a partir de tudo que eu li sobre a Bíblia. Não pontual. Sim. Não pontual. Não, a Bíblia diz nesse lugar aqui que não pode. Não, peraí, cara, calma aí, o todo. Esse todo que eu li, que eu fui influenciado durante toda a minha vida, ela me faz obrigatoriamente olhar para um indivíduo que tem uma orientação sexual diferente da minha com o mesmo amor que eu olho para todas as pessoas, indiferente de uma opção. Daí fica aquela coisa e eu pego e falo, cara, tem hora que eu perco a paciência e falo assim, velho, deixa eu te falar uma coisa, esquece a Bíblia, eu não quero nem falar de Bíblia. Eu tô falando aquilo que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe durante toda a minha vida sobre cidadania, sobre amor, sobre vida em comunidade, comunhão e sobre o convívio com
que a minha visão de mundo não... Na verdade, isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas têm uma visão binária sobre tudo. Sim. Ou é preto e branco, é errado, é Deus e diabo. Cara, existe uma paleta de cores muito extensa entre o preto e o branco, sabe? Que a gente tem que lembrar que entre as diferenças do homem e da mulher, existem inúmeras diferenças que caracterizam até entre, sei lá, entre dois héteros. Você pega dois caras héteros, você olha assim, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. A gente encara a sua própria sexualidade enquanto hétero ou enquanto não hétero como uma sexualidade particular, né? No sentido de que alguns diriam que existem tantas categorias de sexualidade quanto existem pessoas, porque nenhuma categoria de sexualidade é idêntica à outra, né? Pois é, e nesse aspecto, eu resumiria esse momento aqui, essa fala, que às vezes eu vou pela minha intuição, sabe? A minha intuição diz, cara, eu não posso odiar, cara. Mas não tem mais, velho. Eu não posso odiar. E nesse aspecto a gente tem que ser subversivo, sim, sabe? Eu não posso odiar alguém. Eu tenho que amar essa pessoa, tenho que amar, abraçar as diferenças, buscar entender as diferenças, o porquê das escolhas, respeitar as escolhas. E eu acho que isso é o grande lance, sabe? Que as pessoas ainda, elas leem muito, muito a Bíblia com uma lente doutrinária, sabe? E não com uma lente de uma lógica histórica, falando sobre histórias, porque as pessoas que estão sendo relatadas na Bíblia e em diversos livros são seres históricos, são pessoas, indivíduos com particularidades, entendeu? E as pessoas, elas insistem em ler a Bíblia para criarem suas doutrinas e consequentemente doutrinar pessoas. Isso eu acho que é muito nocivo. Isso vem, como você bem falou, aquilo que Lutero ele rompeu com a Igreja Católica, os caras estão fazendo exatamente a mesma coisa de novo. Só que agora entre os evangélicos, criando líderes inatingíveis e pequenos papas em suas diversas comunidades espalhadas pelo Brasil, né? Isso aí que você falou, cara, é muito bizarro. Teve uma vez que eu ouvi, agora eu não lembro se foi o Ed René ou se foi algum outro cara desses aí, que falou mais ou menos por aí, quando você falou, né? Que algumas pessoas leem a Bíblia como se fosse um protocolo de afazeres para atingir uma meta. E isso tem muito a ver com essa, sei lá, com essa teologia do coaching, assim, né? Que você vai tomar uma postura X e vai fazer determinados processos, os quais vão te levar a uma vida de santidade ao lado de Deus. E você reduz o que é a palavra de Deus, que é resumida pelo próprio Cristo como amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e alega na sequência que toda a lei e todos os profetas dependem dessas duas referências. Eles reduzem isso a um protocolo de afazeres, da mesma forma que você chega, né, sei lá, na tua vida profissional, você chega, preciso fazer isso, chega no final do dia, você fez 5 das 7 tarefas que você tinha que fazer, você fala, bom, então amanhã eu tenho que fazer um pouco mais rápido essas duas primeiras aqui para eu conseguir atingir 7, para no final do dia eu poder dormir tranquilo e atingir. E daí o crente vai levando isso ao longo da vida, fazendo com que no final das contas a vida, essa projeção de uma pós-vida no paraíso ou coisa semelhante, seja na verdade um prêmio de consolação para uma vida de privações. O que eu fazer, eu deixei de fazer coisas erradas e só fiz coisas certas para que no futuro eu seja beneficiado. É tipo um plano de aposentadoria, né? O cara fala, porra, lá na frente, quando eu morrer, quando Deus arrebatar a igreja e os homossexuais e os comunistas e os anarquistas e o Duca, todo mundo vai pro inferno, daí eu vou Eu pelo menos não vou. Todo mundo vai, eu vou estar de boa. E assim, né, a partir de uma leitura teológica que eu faço lá da Teologia da Missão Integral do Dr. René Padilha e tudo mais, a minha leitura é que a santidade, aliás, a salvação
salvação começa no momento que eu me converto. E não trata-se da minha salvação, mas eu sou o vetor de salvação para as pessoas que estão ao meu redor. E se eu não sou o vetor de salvação para as pessoas que estão ao meu redor, isso implica naquela lógica de considerar o próximo superior a você. Porque eu quero me juntar com pessoas que façam da minha vida a salvação delas. E quero me juntar com pessoas com as quais eu seja a salvação delas. E esse processo de mutualidade, e um processo de mutualidade nesse sentido, ele necessariamente rompe com as hierarquias, porque é impossível você ser santidade para um cara que te considera menos, e é impossível você ser santidade para um cara que te considera mais. Então, na mesa, quando você estabelece a equanimidade entre as pessoas, você estabelece, portanto, o que a Bíblia vai chamar de reino de Deus, um lugar de iguais que são salvação para os outros. E é justamente o oposto do que a gente vê, pelo menos na maioria dos discursos por aí, né, cara? É verdade, é verdade. Cara, quase me converti agora com essa sua fala. Vem aí, Igreja do Armazém, cara. Tô ligado que teu dízimo é bom. É que você não tá vendo, mas nesse momento eu tô de joelhos na minha sala. Você tá de joelho, batendo no peito, rasgou a camisa, falou vergonha, vergonha. Pobre homem que sou. Cara, mas isso que você falou é muito bom, porque eu faço coro com o que você disse, que a salvação faz ela o baixo, não se cara, restringe. não faz o coro não, faz o baixo. Oi? Faz o baixo, não faz o coro não. Desculpa, não resisti. A minha salvação não se restringe, ela se estende, ela transborda, né? Ela esbarra nos outros. E se ela não fizer isso, não tem propósito nada do que a gente é. Senão é algo muito egoísta, egocêntrico. É quase eu livrando a minha pé. É quase um sadismo, eu livrando a minha cara. Cada um por si, né, cara? E esperando pra rir na cara dos outros que não conseguiram se livrar, né? O primeiro pastor que eu tive na minha vida, cara, que foi o pastor Davi, uma vez ele falou numa pregação, ele falou assim: algumas igrejas pregam que a salvação é individual. Eu acho que a salvação é individual, mas quando eu estiver indo, eu vou agarrar no cangote de quem estiver do meu lado. E basicamente, né, essa não é exatamente uma teologia que ele propôs ali, né, uma figura de linguagem, mas o que ele tá querendo dizer é isso, fala assim, nem que eu me ferre, nem que eu tenha que, sabe, sofrer, nem que eu tenha que me machucar, mas eu agarro no teu pescoço, Duca, e você vem junto, cara, nem que sei lá, cara, você venha faltando a perna, cara, mas você vem, cara, se depender de mim, você vem. E essa figura, que pode parecer para alguns agressiva, do tipo, eu vou obrigar você a ser cristão, não, eu vou obrigar você a ter essa liberdade que me foi proposta, né, e essa liberdade é justamente o oposto de qualquer imposição. Como é que eu imponho a liberdade pra alguém? Fala, a partir de agora você vai ser livre, sabe, é tipo Figueiredo, né, vou liberar o Brasil e quem não gostar eu arrebento. Porra, sabe, não faz sentido isso, cara, tá ligado? A partir de agora você vai ser livre, mas contanto que você seja igual a mim e igual a tudo que eu penso. Exatamente, cara, não faz nenhum sentido, cara. Que porcaria de liberdade é essa, né, cara? Duca, muito legal esse papo, cara. Gostei demais, cara, de gravar contigo, cara. Vamos armar outras, cara. Pô, foi massa demais, cara. Gostei demais, cara. Vamos armar outras, cara. Por favor, cara. Vamos armar outras. Quer deixar algum recado, algum link, alguma dica, sei lá, qualquer coisa? Beijo pro pai, beijo pra mãe, beijo pro Zafir, pra Xuxa, pra Sasha. Quero deixar um recado pra minha esposa, Rafa, que está deitada no meu colo. E dizer como ela é gata. Declaração de amor. Você tá ligado que nesse programa aqui já rolou um pedido de casamento, cara. E a menina aceitou, cara. Teologia de boteco, encontrando corações. Eu vou fazer o especial Dia dos Namorados, pode deixar. Cara, eu assim, quero agradecer o convite, foi muito, muito bom mesmo, muito bom pôr pra fora essas indignações que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente fica indignado, eu ainda insisto que a gente se abrace na esperança, que a gente se agarre na esperança, porque por mais que esteja, sei lá, que esteja difícil a gente enxergar algum bom futuro debaixo desse guarda-chuva chamado Bolsonarolândia, a gente não pode deixar de ter esperança e continuar brigando e debatendo e colocando, mesmo que eu tomo muita paulada por isso, sabe, porque as pessoas elas tendem muito a achar, como eu falei há pouco, né, nesse pensamento simplista e binário, as pessoas tendem muito a achar assim, se você não
não é pró-Bolsonaro, você é... Como que é? Você é do PT. Nossa. E é um Deus me pensamento livre. muito simplista, né? A mais legal que eu ouvi, até saindo um pouco do tópico que eu ouvi esses dias, foi um cara falando. Eu achei muito bom, cara. Ele falando assim: é muito fácil você ser de esquerda e ter casa nos Estados Unidos. Eu pensando assim, cara, pô, vou entender isso como uma profecia. Pois é, cara. Eu ia perguntar isso. Você tem casa nos Estados Unidos? Cara, eu não tenho casa, nem minha casa é alugada, velho. Nem no Brasil eu tenho casa. Eu não tenho casa, velho. As pessoas acham que porque eu sou da oficina G3 eu sou milionário. Eu sou uma pessoa comum. Gente como a gente, né? Não tem essas. Oficina G3 Como é é? gente como a gente. É tudo normal, ninguém ficou rico, não. Mas enfim, voltando aos recados, assim, agradecer o espaço aqui pra gente trocar essa ideia. Como eu falei, é muito bom como que fala, dar umas pistoladas e ficar bravo, mas ao mesmo tempo sem perder a esperança. E é um recadinho para você que tá me ouvindo aí. Eu tenho não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso de contrabaixo online. Então, se você é baixista e quiser estudar comigo, Recomendo. Daí você põe aí, divulga aí pros caras aí do boteco aí, da mesa do lado aí. Isso, da música ao vivo, né? Eu vou quem quiser estudar contrabaixo. Inclusive, eu vou cobrar cover a partir de agora que você vai ter música ao vivo aqui. Isso. Eu sou responsável pela música ao vivo do boteco hoje. Então, se você quiser estudar comigo, é só entrar lá no meu site, que é cursogravidade.com.br. E também dizer que eu faço aqui, uso esse espaço para fazer o convite para você vir, porque eu também, agora eu sou um newbie na podosfera. Olha isso, Brasil! Rapaz, eu sou um newbie, assim, eu sou um novatão na podosfera. Eu criei um podcast chamado Podcast Gravidade. E eu quero fazer um convite para você, pra gente trocar uma ideia sobre música e sobre tudo. Agora sim fomos surpreendidos, cara. Por essa eu não esperava, cara. As pessoas vão achar que é combinado, mas não sabia mesmo, cara. Porra, que legal, cara. Que legal mesmo. Não, eu acho que vai ser muito válido assim, a gente levar esse diálogo lá pro meu espacinho também, que é novinho, assim, é só um puxadinho aqui em casa. É pobre, mas é limpinho. Gente pobre, mas limpinho. Estamos chegando agora, na humildade. Nunca te pedi nada. Ombro a ombro, lado a lado, né? Todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Só se for pra trocar o back de lugar. Não, deixa pra lá. Boa.